Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá pessoal, bom dia, bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, dia 11/9/2023. Começando pela tradicional recapitulação da semana que passou, lá fora as principais bolsas enfrentaram um período negativo, enquanto os juros das treasuries americanas acabaram registrando altas até que modestas, na verdade. Mesmo com essa falta de apetite a risco, o petróleo avançou depois dos cortes de produção da Rússia e da Arábia Saudita. Já as commodities metálicas, que também são mais cíclicas, e os grãos também acabaram recuando de preço, influenciados ali pelo viés de dólar forte que a gente viu e também pelos dados mais fracos na Europa e na China, que acabam contrastando com a exuberância americana que segue firme e forte. Na zona do euro, por exemplo, o crescimento do PIB no segundo TRI foi modesto e revisto para baixo. E a Alemanha também segue mostrando dados ali mais fracos e patinando. Na China, as exportações e as importações continuam a cair em agosto. Por outro lado, nos Estados Unidos a gente viu o setor de serviços com um crescimento mais forte e jogando dúvidas se o ciclo de alta de juros volta ali em novembro, depois deles fazerem um stop and go agora em setembro. No Brasil, o Ibovespa também se desvalorizou, influenciado por fatores externos desfavoráveis, que eu acabei de comentar, e também as preocupações fiscais, que, como eu digo, acabam, mas nunca terminam. O nosso real, por exemplo, enfraqueceu 0,7% em relação ao dólar, só que ele também perdeu outros 1,3% contra uma cesta de emergentes ali que eu gosto de acompanhar. Falando de dados aqui Brasil, os IGPs voltaram levemente para o campo positivo na sua variação mensal, depois daquelas várias deflações que a gente viu desde fevereiro desse ano, puxado agora pelos preços de combustíveis que estão subindo. Fora isso, a gente viu os primeiros dados de atividade nesse trimestre confirmarem os nossos números negativos, depois da surpresa positiva que a gente teve com o PIB no segundo TRI. Quanto aos próximos passos do Copom, o mercado futuro precifica mais 3 altas de 0,5 ponto percentual até o final desse ano e por lá ficou a precificação. Por fim, na política, com a entrada do PP e dos republicanos nos ministérios do presidente Lula, a taxa de coalescência passou a ser a mais elevada desde o governo Temer. No bom português, a taxa de coalescência mede a correspondência entre o tamanho das bancadas dos partidos no Congresso e a sua representação no ministério. A questão então agora é saber se essa mini-reforma ministerial vai virar mais votos e força nas propostas do governo no Congresso. Na verdade, a reforma foi feita para azeitar justamente o meio de campo com a Câmara. Esses novos ministros são deputados federais. Olhando para essa semana, então, por exemplo, o Congresso volta descansado depois de emendar o feriado de independência. Na pauta tem taxação de fundos offshore e a regulamentação da decisão do STJ, que permitiu ali a cobrança de tributos federais sobre os benefícios fiscais que foram concedidos pelos estados. Em economês, são as tais subvenções do ICMS. Até o final do ano, a pauta do governo na Câmara não inclui emendas à Constituição. Então o governo precisa só de uma maioria simples para aprovar essas coisas que eu acabei de citar, por exemplo, além também da taxação dos sites de apostas e o fim do desconto do JCP, que estão todos aí na pauta. Só no Senado que a gente tem a PEC da reforma tributária, que vai seguir em análise essa semana e daqui para frente. Tudo isso, somado aí, é crucial para a Fazenda aumentar a arrecadação e tentar cobrir aquela meta de zerar o déficit primário em 2024. Falando de agenda econômica dessa semana, aqui o destaque é o IPCA de agosto, que deve acelerar na leitura mensal nas nossas contas ali para 0,25% e também na leitura anual de 4% no mês anterior para 4,6%. O melhor momento da inflação está ficando para trás. Além disso, tem o resto dos dados de atividade de julho, com o setor de serviços rondando o 0 a 0 e o varejo podendo seguir no campo positivo. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente tem os últimos dados ali mais importantes de inflação e atividade antes do Fed se reunir semana que vem e decidir se sobe de novo ou não. Antes do Fed, essa semana o Banco Central Europeu deve promover mais uma alta de 25 pontos base nos juros. Lá a inflação está pior que no resto do mundo, só que já passa a existir uma preocupação maior com a atividade econômica. Por fim, essa semana a China também traz aquela sequência de dados de atividade mensais ali referentes a agosto. Apesar da recuperação estar muito mais lenta do que o esperado lá na China e ancorada na fraqueza do setor imobiliário, a esperança do consenso é que a produção industrial e as vendas no varejo voltem a mostrar alguma melhora a partir daqui. O governo continua mexendo seus pauzinhos para tentar dar algum suporte para a economia e para os mercados. Nesse fim de semana agora, por exemplo,
foi a vez deles facilitarem as regras para as seguradoras comprarem ações domésticas chinesas. A verdade é que não é mais com aquele empenho todo de anos atrás, né? O governo não abre a torneira e segue o jogo. Eles têm tentado ajudar muito mais pelas beiradas, digamos assim. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.